Belezinha. Então, começando pelo próprio Bitcoin, né, como sempre, o rei do nosso mercado. Antes de falar ainda do Trump em si, vamos dar uma olhada em alguns dados muito, muito interessantes que a gente tem nos ETFs de Bitcoin americanos, né, os maiores aí do mundo. Semana passada, dia 15, a gente chegou a avaliar esses valores, estavam tendo vários movimentos de saída aí no início da semana passada, mas desde a última quarta-feira aqui, dia 15, né, que vocês conseguem ver nessa última linha aqui o total de entradas e saídas, a gente vem tendo uma procura muito forte pelo Bitcoin. Né? Nos dias que bateu o mínimo, né, que perdeu aquele patamar de 100, que ficou cento e pouco, mas também nos dias de euforia máxima. Então a gente teve, por exemplo, na última quarta-feira, a entrada de quase mais de 750 milhões de dólares, depois 620 milhões de dólares, mais de 1 bilhão de dólares de entrada na última sexta-feira, dia 17 de janeiro. Né, algo muito, muito, muito positivo, né, muito capital para os ETFs. Né, só para vocês terem uma noção, desde o início dos ETFs, que tem aí um pouco mais de um ano, né, foi no meio de janeiro do ano passado, a gente teve no total entrando 39 bilhões de dólares. Né, e só no dia 17, ou seja, só nessa última sexta-feira, já entrou aí 1 bilhão desses quase 40 bilhões aí, só em um único dia, mostrando a força do Bitcoin nesse momento. Né? No dia 20 a gente não teve negociação por algum motivo, mas, de novo, ontem já vimos entradas de novo muito fortes no Bitcoin, mais de 800 milhões de dólares. Beleza? E não só isso, né? Tem muita empresa que está comprando o Bitcoin. Né? Óbvio que o maior expoente desse grupo aí é a MicroStrategy, né? Que novamente anunciou mais uma compra grande de Bitcoins. Compraram aí 11 mil unidades de Bitcoin, aumentando o saldo total deles para 461 mil Bitcoins. Isso é muita coisa, tá? Não é 461 mil dólares, é 461 mil Bitcoins. Né? Realmente o Michael Saylor está indo de cabeça nisso, né? Já vem vindo de cabeça nisso há muito tempo, mas o cara não para, continua emitindo dívida, continua comprando Bitcoin. Além disso, a gente teve outras compras menores por outras empresas, mas é interessante ver justamente isso, né? Uma das nossas teses é que esse ciclo de 25 é o ciclo do investidor institucional, o ciclo do investidor soberano, né? Ou seja, empresas e países entrando em Bitcoin. Né? E a gente está vendo justamente isso, né? A MicroStrategy liderando esse grupo das empresas aí, comprando mais Bitcoin, mas também outras empresas aí, como essa Genius Group, Cooltech, LTWD Tech, todas começando a botar o pé também nessa piscina aí, começando a entrar em Bitcoin com quantias ainda relativamente pequenas, mas a gente sabe que esse é o começo, né? E se você reparar aqui também, né, você tem o total holdings aqui do lado, ou seja, quanto que essa empresa já tem de Bitcoin. Ela comprou aqui, por exemplo, mais 10% da posição agora. Isso é interessante. Foi justamente uma lógica de empresas um pouco menores, obviamente, indo fazendo DCA, né, que é uma das estratégias mais bem-sucedidas aí no mercado cripto, e comprando sempre um pouquinho de Bitcoin aos poucos e acumulando isso no mercado de alta. Mas eu sei que teve mais empresas aí que compraram, Pedro. Consegue me dizer? Sim, teve a Rumble. Eles não confirmaram ainda o valor, eles falaram que tinham interesse de comprar 20 milhões de dólares, ainda está a confirmar se foi essa quantia que eles compraram, mas o próprio CEO no X, no antigo Twitter, publicou que não vai ser a última vez. Então a gente vê aí muitos CEOs animados, entendendo o papel do Bitcoin numa tesouraria de empresa, e também é muito interessante a gente ver o movimento de empresas comprando, mas também dos acionistas se reunindo para pedir para as empresas comprarem. Né? A gente viu esse movimento lá atrás na Microsoft, e agora a gente viu há pouco tempo no Meta mesmo, né? No Facebook, né? Conhecido, mas o grupo Meta, que os acionistas já se reuniram e pediram para a empresa considerar, e aí é interessante a justificativa, que usam muito a justificativa aí da BlackRock, quando vende o ativo, que a gente já defende há algum tempo, que o Bitcoin ele tem uma oferta finita, ele seria um ativo muito interessante para você lidar com riscos de inflação, riscos de dívida de países soberanos, né? O problema das moedas fiduciárias. Então é muito interessante a gente ver esse movimento de empresas comprando e também de acionistas de grandes empresas se reunindo para falar que uma pequena exposição poderia fazer sentido frente a esses riscos, né? Não, perfeito, exatamente. Cara, gosto de mostrar isso sempre também, vou botar aqui. A MicroStrategy tem muitos Bitcoins, né? Com os 461 mil que a gente falou agora, já são quase 2,2% do supply total de Bitcoins, né? Só para vocês terem uma ideia também, isso é mais Bitcoin do que Estados Unidos e China têm somados. Né? Cada um tem cerca de 200 mil, se somar dá 400 mil. Pode somar até o Reino Unido, que é o terceiro maior holder, que tem cerca de 60 mil Bitcoins, e só somando esses três aí que vai dar perto
da alocação total do Michael Saylor, né? Esse cara aí é o gênio maluco do ciclo de cripto, né? Mas é interessante ver esse movimento e, como a gente falou, né, isso não está acontecendo só por parte de empresas, né? A gente está vendo movimentos até mesmo de governos, né, de governos estaduais americanos e do próprio governo federal americano, como a gente vai falar um pouco mais para frente, que estão com interesse de fazer uma reserva estratégica de Bitcoin, né? Obviamente, né, para um governo alocar, para um país alocar, é um processo burocrático muito maior, demora muito mais, mas só a gente está vendo o interesse desses estados, né, em fazer isso. O Wyoming, que é esse que eu estou mostrando, foi o 9º estado americano aí a declarar o interesse, né, e propor projetos de lei para se criar reservas estratégicas estaduais de Bitcoin. Ou seja, não é um estado aleatório, extremamente republicano, sei lá, criptomaníaco que está comprando, né? Já tem aí 9 dos 50 estados, e, né, estados relevantes aí no meio, Texas, né, Pensilvânia, muitos interessados aí em fazer essas reservas, e, cara, isso mostra muito que os investidores estão totalmente querendo estar expostos a esse ativo, né? Veem o valor do Bitcoin, veem o valor de cripto de modo geral, mas principalmente do Bitcoin, e querem ter uma parte desse movimento, né? Algum comentário aí? Não, esse ponto é muito interessante, porque o estado de Wyoming, se não me engano, é onde os fundos de pensão do estado já têm alocações em Bitcoin e Ethereum, né? Então, faria sentido, se você já tem fundo de pensão, você ir para o próximo passo, seria realmente ter um projeto de lei para reserva estratégica, e a gente vê esse movimento de políticos pedindo projetos de lei, até em estados que são de maioria historicamente democratas, né? Massachusetts, por exemplo, também pediu recentemente. Então, você vê que depois dessa eleição do Trump, eu acho que ficou muito claro que hoje o cara falar mal de cripto, ele tem muito mais a perder politicamente do que ser um cara visto como um cara que lidera essa vanguarda tecnológica, né? Eu acho que o momento do Trump assumindo torna isso mais propício, mas também o próprio funding das campanhas, né? Se você for ver, as empresas de cripto participaram muito ativamente financiando candidatos que se declararam pró-cripto, e acho que, com certeza, esses agentes estão muito de olho para ver agora, nesse momento, antes das próximas eleições, quem vai se portar contra e a favor. E acho que essa pulga está atrás da orelha aí desses candidatos, né? Então, quando o cara vem à frente e propõe um projeto de lei desse, claramente isso aí fica marcado. Eu acho que para o funding dele da próxima eleição também é um movimento interessante. Então, é muito ver que a teoria dos jogos está funcionando a favor de cripto nessa lógica. E acho que a tendência é a gente ver mais projetos de lei aí pelos estados americanos, e possivelmente a gente vê algum deles realmente aprovando, ou ver. Acho que só realmente passar para frente e fazer a discussão já vai ser um passo muito, muito importante. Exatamente, perfeito. Aqui estão só alguns dos estados, né, que já têm esses projetos de lei: Pensilvânia, Texas, Ohio, New Hampshire, Oklahoma, Dakota do Norte, Massachusetts, agora é Wyoming. Alguns estados pequenos, alguns estados grandes, né, mas é isso, é como um vírus, né? Se infectou aqui 1, 2, 3 estados, daqui a pouco vai começar a infectar todos os outros, né? Então, realmente, uma notícia muito positiva. Inclusive, eu vi até aqui que a própria Petrobras, não vamos entrar nesse detalhe que não é relevante, mas eu achei engraçado, a própria Petrobras anunciou aí que vai se aproveitar, né, dos benefícios energéticos que tem para começar a minerar Bitcoin, né? Mas, enfim, obviamente, esse não vai ter nenhum impacto global, a não ser que realmente a Petrobras resolva pivotar o modelo de negócio dela. Mas é interessante justamente para ser mais um exemplo de prova de que é isso, né? Os institucionais estão com apetite a risco, estão com apetite a Bitcoin, estão buscando obter Bitcoin, seja por meio de compra para reserva, seja por meio de mineração, né, para terem nos seus balanços. Beleza? Mas, mudando um pouco o assunto, né, a gente tem outro ativo que tem ETFs à vista nos Estados Unidos também, que é o Ether, né? Foi aprovado aí um pouco depois do Bitcoin, no meio do ano passado. Só que o Ether está com entradas, digamos, um pouco mais modestas do que o que a gente viu no Bitcoin. No Bitcoin a gente viu uma entrada de mais de 1 bilhão no dia, 600 milhões no outro, 700 milhões no outro. Tivemos um Ethereum com entradas positivas, o que é levemente bom. É uma entrada bem forte aí na semana passada, com quase 170 milhões, mas entradas bem menores aí nos dias seguintes, né? Até mesmo fazendo a regra de 3, né, entre a capitalização de mercado do Bitcoin e do Ether, né, já que o Ether é menor, também é esperado que entre menos capital, mas mesmo fazendo essa regra de 3, né, mesmo fazendo proporcional, as entradas nos ETFs de Ether estão bem menores aí do que deveriam essa altura do campeonato. Feito isso, se deve também, né, entre outros motivos, a um grande problema que a Ethereum está sofrendo aí nas últimas semanas, principalmente na última, né, está dando um burburinho bem grande no Crypto Twitter aí, que é a questão da Ethereum Foundation, né?
a Ethereum Foundation, na figura da sua CEO, a Aya Miyaguchi, foi muito criticada pela comunidade da Ethereum por eles estarem, primeiro, vendendo muito Ether, né, o que, obviamente, a Foundation precisa fazer para ter dinheiro, mais prejudica o holder da Ethereum, de modo geral, né, e também estão reclamando de investimentos ruins e gerenciamento ruim dos desenvolvedores da Ethereum e dos próprios projetos aí que são apoiados, né? Então, está uma situação bem caótica aí no Crypto Twitter associado à Ethereum, o próprio Vitalik que está interferindo, e a gente conhece o Vitalik, a gente sabe quando ele posta coisas boas e quando ele posta quando ele está realmente pé da vida. E esses posts aí últimos da semana mostram que ele está realmente se sentindo mal, tá, né, com toda essa toxicidade também que tem no Crypto Twitter, que a gente sabe. Mas, por outro lado, né, pelo menos isso pode indicar, sim, que a gente tem uma mudança na liderança da Ethereum Foundation, que pode ser um movimento positivo aí para o Ether nas próximas semanas, né? Mas, por enquanto, ainda estamos bem cautelosos aí em relação a isso, esperando para ver o que vai acontecer nesse ecossistema. Algum comentário em relação a isso ou vamos para o assunto do dia? Não, vamos para o assunto. Só comentar muito rapidamente que talvez a Ethereum está começando a sentir uns efeitos da comunidade não tão satisfeita com a performance comparada ao Bitcoin e concorrentes, né? Então, acho que está incomodando e a gente está vendo desdobramentos disso. Isso pode gerar oportunidade ou risco, mas a gente está cauteloso, mas tem que acompanhar de perto aí as cenas dos próximos capítulos, né?